Olá, mais uma vez nos encontramos aqui nas redes sociais, né? Estamos nos reinventando, nos redescobrindo, né? Com esse tipo de plataforma, né? Mas tudo por uma boa causa, por uma causa necessária, né? Estamos ainda com os tempos fechados até uma nova determinação das autoridades. Então, enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui, se reunindo aqui como igreja, como irmãos na fé. Chamo a todos bem-vindos, os membros da Paróquia 3 de Maio, os amigos das redes sociais, os irmãos em Cristo. Gostaria de começar esse momento de reflexão cantando uma canção, Será Verdade que Jesus. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu em teu lugar, na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás, e sua glória lá verás. É meio constrangedor para mim, pelo menos para mim, né, encontrar alguém, alguma pessoa, cruzar com alguma pessoa, seja em alguma farmácia ou supermercados, né, que são atualmente duas das coisas que a gente consegue encontrar aberto por causa dessa nossa quarentena, né? Eu acho um pouco constrangedor a gente cruzar com pessoas conhecidas, seja vizinhos, seja da nossa paróquia, seja pessoas da cidade que a gente já conhece, e não poder cumprimentar, né, de uma maneira diferente, né? Quem me conhece já um pouco sabe que eu gosto de dar um bom aperto de mão, cumprimentar as pessoas com um abraço, né? Dar um beijinho no rosto das senhoras, é o meu jeito, né? Eu gosto de fazer isso, né? E isso, por isso que eu digo que é constrangedor cruzar com alguém, né, conhecido, e ter que manter uma distância, ter que manter a separação segura, 2 metros, que é o que é recomendado hoje. Semana passada eu já havia comentado, né, que já era um pouco estranho a gente não mais sentar numa roda de chimarrão com os amigos, né, já restrito a familiares, né, quando, né, se não estiverem doentes ainda, né, ninguém. E essa semana então a gente pode dizer que essa restrição avançou, chegou no outro patamar. Por exemplo, andando nas farmácias nessa semana que eu precisei fazer isso, a gente já vê fitas de isolamento, né? Essas fitas para isolar, às vezes, cenas de crime, né? Separando os clientes, né, dos funcionários. A distância entre o colaborador e aquela pessoa que chega está lá demarcada, né? Deixando bem claro, né, a distância que precisamos manter uns dos outros. Tudo por conta da segurança, né, quanto ao vírus. Temos restaurantes que só estão com teleentrega,
né, sem portas abertas ao público. Alguns pequenos comércios, né, alguns pequenos mini mercados, né, entram de 2 em 2 pessoas, né, tudo para se manter, né, a segurança, né, da distância estipulada, né, contra essa pandemia que está gerando tanta apreensão na cabeça das pessoas. Mas no meio de tudo isso, né, no meio, né, e junto a tudo isso, nós temos um Deus que continua ao nosso redor, um Deus que continua junto de nós, um Deus que não se afasta, que não nos isola e nem se afasta de nós, um Deus que não se deixa levar pelas doenças, não olha para nós e diz, tu está doente, não, peraí que eu não... Não, Deus se mantém ao nosso lado, Deus se mantém conosco, seja o que nós estivermos passando na atualidade. E nos textos deste fim de semana, né, nós estamos entrando no 5º domingo na quaresma, e um dos textos então que é o que vou usar mais como base para a nossa mensagem de hoje, o texto da Epístola de Romanos 8, 1 a 11, que é o que eu vou ler para vocês agora, para nós darmos fundo para a nossa mensagem. O texto diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. No capítulo anterior de Romanos, Paulo declara que todas as pessoas são condenadas por natureza, merecem a condenação. Não há um justo sequer. Paulo é bem enfático quando fala da nossa condição de ser humano diante de Deus. Esse capítulo que nós lemos agora, no capítulo 8, ele muda o foco. Ele aponta em direção aos que creem. Fala que diante de Deus, através da fé, nós somos considerados inocentes. É assim que Deus nos enxerga. É através de Cristo, mediante a fé nele. Deus nos declara inocentes. Sobre esse texto, o Martinho Lutero tem um escrito que eu separei aqui para vocês. Eu gostaria de fazer a leitura rapidamente. Abre aspas. Jazíamos debaixo da ira e do desagrado de Deus, sentenciados à condenação eterna, conforme por nossa culpa havíamos merecido. Aí não havia conselho, nem auxílio, nem consolo.
até que este Filho único e eterno de Deus, em sua insondável bondade, se compadeceu de nossa calamidade e miséria e veio do céu para nos socorrer. Fecha aspas. Esse mundo politizado e globalizado em que nós estamos vivendo, né, que nós nascemos e conhecemos, é difícil a gente até pensar, né, para não dizer impossível, né, com a cabeça das pessoas do tempo bíblico. Hoje nós começamos essa nossa reflexão, né, falando do afastamento, né, que nós estamos sendo meio que obrigados, né, a ter em relação às outras pessoas, por motivos de saúde pública. Mas aqui em Romanos 8, Paulo fala e nos ensina sobre o infinito amor de Deus por cada um de nós e de como nada pode nos separar desse amor. Nos dois últimos versículos de Romanos 8 que nós lemos, não faz parte da nossa perícope de hoje, mas esses dois versículos encaixam perfeitamente, né, com o tempo que nós estamos passando, né, e pintam um pouco melhor também essa nossa reflexão de hoje. E eu vou lê-los para vocês também. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao mesmo tempo em que estamos sendo obrigados a nos afastarmos uns dos outros, mesmo sendo nossos irmãos na fé, mesmo sendo parte do mesmo corpo de Cristo. A mensagem de Deus é clara quando lemos que nada pode nos separar do seu amor. A leitura do Antigo Testamento, que também está registrado para esse fim de semana, né, nós temos lá uma visão do profeta Ezequiel, né, a visão de um vale de ossos. E esta visão fala, dentre outras coisas, de esperança. O povo de Deus, naquele contexto, estava sem esperança de se reerguer ou se reestruturar novamente como povo de Deus por causa do exílio. Eles falavam coisas semelhantes a isso. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Isso nós temos em Ezequiel 37:11. Coisas, né, pensamentos, palavras que circulam na mente e no coração de muitas pessoas no momento atual também. É onde as pessoas estão se sentindo, por vezes, acabadas, exterminadas, com as perdas que estão sofrendo nas suas famílias, com o sentimento de desespero que tudo isso está gerado, né, está gerando por causa desse vírus. A visão, no entanto, que Ezequiel recebeu de Deus mostra que Deus consegue dar vida onde não há mais vida, onde não há esperança, aonde as bênçãos parecem improváveis. Deus está ali. Deus está agindo. Deus está transbordando o seu amor sobre nós. Não importa o que estejamos passando. Portanto, amados em Cristo, jamais esqueçamos, né, dessa mensagem de Deus, de que nós somos pecadores, somos merecedores da condenação, mas ao mesmo tempo Deus não nos condena. Deus nos chama justos por causa do amor de Cristo. E através da fé somos chamados de inocentes. E que Deus pode sim agir na nossa dificuldade. Seja lá o que nós estivermos passando, Deus pode transformar a tua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. Nenhum mal que estejamos passando pode ser grande o bastante,
né, que Deus não possa dar um jeito nenhum. Mesmo na falta de ânimo, de sobriedade, de esperança, Deus está ali, está agindo na vida de todos nós. Nesse momento não é diferente. Que Deus conceda constantemente essas bênçãos para mim, para ti, para a sua igreja no mundo, para aquelas pessoas que mais necessitem. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém. Gostaria de encerrar esse momento, então, cantando a música Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Que Deus, em sua infinita graça, nos abençoe sempre, cada vez mais, hoje e sempre. Que assim seja. Amém.